Deixa eu gravar aqui. Beleza, então vamos lá. Se não aparecer slide aí, se travar alguma coisa, vocês me avisam, beleza? Então, começando aqui, está saindo tudo certo. Então, sempre que a gente se depara com uma ferida, existem alguns passo a passos para a gente fazer, para conseguir fazer um tratamento adequado para aquela ferida. O primeiro passo é o exame físico minucioso. Então, parar e examinar a lesão com calma, dar alguns segundos, alguns minutos para isso, é super importante para você depois não tomar uma decisão equivocada. Esse exame físico, sempre que possível, ele deve ser feito sob anestesia. Não anestesia geral, por exemplo, ou hack anestesia, não é isso que eu estou falando, é sobre anestesia local. E às vezes a infiltração de anestésico local, ou até mesmo irrigação com anestésico local em cima da ferida, já é o suficiente para você conseguir fazer um exame físico e olhar se tem algum corpo estranho dentro, se tem alguma coisa, sem causar dor para o paciente. Às vezes você pode até fazer um bloqueio local. Vocês já me viram fazendo bloqueio, alguns de vocês, lá na cirurgia. Bloqueio é quando a gente infiltra perto de um nervo para tentar bloquear esse nervo e conferir anestesia para uma região muito específica da pele. E bem, depois do exame físico minucioso, a gente vai fazer a limpeza da ferida. A gente sempre vai começar pela pele adjacente, a gente vai usar água ou soro fisiológico e detergente antisséptico. Sempre a gente vai proteger a ferida. Então, a gente vai cobrir a ferida com uma gaze embebida em soro. A gente vai usar os detergentes antissépticos, como clorexidina, por exemplo, eu vou falar deles mais na frente, só na pele em volta. A gente não vai usar o detergente antisséptico na ferida. Isso é uma coisa muito comum, que eu vejo acontecendo, principalmente na salinha do trauma, o pessoal esfregando a ferida com iodopidina ou clorexidina, e isso não está correto. É muito comum. E se vocês pararem para pensar, depois vocês vão ver que essas substâncias antissépticas, elas têm um efeito antibacteriano, mas também têm um efeito citotóxico. Então, elas também atrapalham a cicatrização, que a gente viu na aula passada. E não precisa, na real, disso. Quando vocês entram no apendicite, por exemplo, pensa naquela apendicite supurada, perfurada, cheio de pus na barriga, cheio de fezes na barriga. Ninguém lava a barriga com clorexidina, ninguém lava a barriga podre com iodopovidina. Lava com o quê? Com soro. Você lava a barriga que tinha fezes, tinha pus lá dentro, só com soro. Por que você vai lavar uma ferida com clorexidina? E ninguém, depois da apendicite, evolui mal porque não usou um sabão, por exemplo, dentro da barriga. Lavou só com soro. Então não precisa. A recomendação é que para você não gerar uma agressão àquela ferida e não ter um prejuízo na cicatrização, que você use os detergentes antissépticos só em volta. E em cima da ferida você cobre ela com a gaze úmida. Por quê? Para não acabar derramando esse sabão dentro da ferida. É recomendável também evitar substâncias com coloração. Então, violeta de genciana, o antigo mertiolate, né? O iodopovidina, todos eles coram a pele, e isso vai atrapalhar depois a sua inspeção. Lembra na primeira aula de infecção de ferida operatória que os sinais às vezes são muito discretos? É uma flogose, às vezes até na infecção subclínica, que é difícil de fazer diagnóstico, que é quando a ferida não está muito cicatrizada e está começando a ficar vermelhinha. Se está tudo tingido em volta de povidinha, de mercúrio, você não vai conseguir identificar que ela está começando a fazer sinais flogísticos. Você só vai identificar que está infeccionado quando abrir ponto e estiver saindo pus. Então, deve-se evitar substâncias com coloração nas bordas e no leito da ferida. E no leito da ferida, você lava irrigando soro fisiológico, de preferência com seringa, igual na foto, porque aí você tem pressão. Então, como que você lava uma ferida? Mais uma vez, com soro, certo? Você pode até, em alguns momentos, precisar usar clorexidina ou alguma outra coisa na ferida, desde que estejam muito contaminado. Então, às vezes, por exemplo, tem fezes ali na ferida aderida que não está saindo, ou então asfalto, terra, né, vidro na ferida que você não está conseguindo tirar só com soro, aí você pode
usar um detergente antisséptico, que ele vai amolecer mais e tal, vai te ajudar, mas sabendo que isso causa um prejuízo para a ferida. E sempre retirada de corpos estranhos, de preferência com pinça. Não se deve esfregar uma ferida com corpo estranho, porque você está causando mais trauma à ferida. E tentar retirar com pinça. Só vai retirar corpo estranho da ferida quem examinou ela antes. Eu já peguei no plantão de cirurgia geral, no plantão não, depois no ambulatório, pacientes vindo para tirar vidro, porque teve um acidente automobilístico e acabou fechando e depois ficou vidro dentro. Então acontece. Então sempre investir uns segundinhos, uns minutinhos para dar uma olhada na ferida, certo? Feridas crônicas, a maioria das coisas que a gente vai conversar aqui, elas têm uma menor eficácia. E essa questão da limpeza e tal é super importante, mas tem menor eficácia porque, como foi conversado, citado, né, na aula passada de cicatrização de feridas, elas têm um ambiente muito próprio para manter aquele ambiente. Então, não é só limpando que você vai conseguir reverter aquele quadro de cronificação da ferida. Sempre que possível, isso é quase impossível no trauma, mas sempre que possível, usem soluções aquecidas. Quando a gente mantém uma temperatura constante de 37 graus, que é o do nosso corpo, né, 36, 37, no leito da ferida, você tem um ambiente muito mais adequado para o acontecimento de mitoses, de angiogênese, da formação da granulação, de epitelização, de migração celular, todo aquele fenômeno da cicatrização. E isso é extremamente importante quando a ferida passa a ter proporções maiores. Então, a gente viu lá a classificação da ferida, né, que varia muito quanto à etiologia, quanto se é aberta, fechada, perda parcial ou não. O grande queimado, ele é o extremo de todo esse contexto da ferida. Então, como ele tem uma superfície corporal de ferida muito grande, às vezes 50% da superfície corporal dele é uma ferida. Então, essas pequenas coisas aqui têm uma proporção gigantesca. Então, se você for dar um banho, por exemplo, num queimado com água gelada, ele faz hipotermia. Então, essas pequenas coisas, no grande queimado ou em feridas muito grandes, elas tomam proporções maiores. O cenário ideal é que você pudesse irrigar com solução aquecida, isso no trauma é quase impossível, mas fica a orientação correta aí. Depois que você examinou, limpou a ferida, o próximo passo é o quê? Hemostasia. E, geralmente o curativo compressivo é o suficiente, ou seja, apertar a ferida é o suficiente. Esses curativos aqui, quando a gente usa atadura, nada mais é do que um curativo compressivo. Um sutiã cirúrgico que a gente usa na cirurgia da mama, uma cinta na abdominoplastia, por exemplo, nada mais são do que curativos compressivos, para diminuir o edema inflamatório, que a gente viu na aula de cicatrização que sempre tem, né, quando tem um trauma na ferida, e para diminuir o sangramento. Em extremidades, o que você pode fazer, além de apertar, é levantar o membro. Então, quando chega um paciente no trauma sangrando bastante, você pode apertar, bota gás e compressa, né, aperta e levanta o membro, alguns segundinhos já para de sangrar pra caramba, enquanto você prepara todas as outras coisas. Então, você pode, por exemplo, pedir para um técnico de enfermagem comprimir e levantar o membro dele, enquanto você vai pegar a sua bandeja, pegar um fio, pegar lidocaína, pegar soro e tal, você está preparando a parada ali, ele está levantando o membro, a perna ou o braço. Isso já diminui bastante o sangramento e vai te ajudar muito durante o curativo. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, sempre em cirurgias, você tem que controlar o sangramento. Lembra que o coágulo é o ponto inicial da fase inflamatória da cicatrização, que ele faz muita quimiotaxia, é ele quem chama as primeiras células, que são os neutrófilos, né? Então, através das plaquetas e da trombina, que vai liberar esses mediadores inflamatórios. Então, se você tem muito sangramento, vai ter muito coágulo. Se você tem muito coágulo naquela região, você vai ter um estado inflamatório muito grande, uma resposta inflamatória muito grande. Mas se você consegue, durante a cirurgia, estar sempre cauterizando os vasos, evitando que sangre muito, ou lavando, às vezes, a ferida, tirando os coágulos que estão ali presentes, você meio que modula um pouco aquela resposta inflamatória. Uma outra coisa que você pode usar a mão para fazer hemostasia são soluções vasoconstritoras. Então, vocês já me viram fazendo isso lá no centro cirúrgico, pegando uma ampola de adrenalina e uma ampola inteira não, tá? 10 unidades. Mas pegando a ampola de adrenalina, retirando 10 unidades para colocar num frasquinho desse de lidocaína, né? E você pode, por exemplo, em um frasco de 500 ml, colocar uma ampola inteira de lidocaína
com uma ampola inteira de adrenalina. Você vai estar deixando essa solução vasoconstritora e anestésica. Aí tu pode lavar a ferida com essa solução. Você vai estar dando anestesia para o paciente, não é a melhor anestesia, porque você não está infiltrando ali o anestésico, mas já é alguma anestesia, e você vai estar dando vasoconstrição para ela também. Então é uma solução que é bem legal, dá para usar isso para lavar a ferida, e você viu que a gente só lava com soro, então já era o que você ia usar mesmo. Outro ponto super importante no tratamento da ferida é o desbridamento. Super importante a gente fazer um desbridamento da ferida e retirar os tecidos inviáveis. Porque lembram que tecido desvitalizado, assim como a infecção, ela posterga a fase inflamatória da cicatrização, né? E eles também vão continuar mantendo toda aquela quimiotaxia e aquela sinalização de citocinas pró-inflamatórias para vir cada vez mais macrófagos para lesão. E a gente viu que os macrófagos, eles fazem fagocitose e tal, mas eles também liberam radicais livres, né? Eles tiram os restos celulares, mas eles também, às vezes, agridem as células. Então, uma resposta inflamatória muito amplificada, maior do que o que necessitaria, isso é agressivo para os tecidos. Então, quando você desbrida uma lesão, você modula aquela atividade inflamatória. Até aí tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo com os slides? Eu estou usando uma forma diferente aqui, encontrei na plataforma de vocês, então se der algum problema, me avisa. Tá certo? Beleza. Eu vou citar aqui as formas de desbridamento que existem, certo? Isso você não vai fazer na hora do curativo, mas eu aproveitei esse gancho para citar isso para vocês. O desbridamento que você vai fazer na hora do curativo é, às vezes, você recebe uma ferida, por exemplo, um cara que caiu de motocicleta, está lá com a pele toda lacerada e cheio de vidro e terra e asfalto na ferida. Aí você vai desbridar aquilo, você vai tirar aquela pele desvitalizada, aquele tecido morto, vai tirar vidro, vai tirar asfalto que às vezes gruda e tal. Então isso é um desbridamento que você vai fazer no primeiro atendimento na sala do trauma. Mas o que eu vou citar aqui são as classificações de desbridamento. O primeiro desbridamento que a gente tem é o desbridamento autolítico, certo? E é o desbridamento que é realizado pelo próprio corpo. O próprio organismo utiliza os leucócitos e as enzimas, tipo colagenase, elastase e tal, que são próprias nossas, e através da fisiologia vai degradar os tecidos necróticos. É uma forma de desbridamento muito boa, porque é seletiva e confortável, ou seja, ela só vai tirar tecido que está desvitalizado, e ela não causa dor. Qual que é a grande desvantagem desse desbridamento? Precisa de... a grande desvantagem dele é que ele é demorado, então é lento, você vai precisar de muito tempo para limpar uma ferida, dias, semanas, meses, às vezes. Então, o ruim do desbridamento autolítico é que ele é muito vagaroso. Quando que a gente pode usar o desbridamento autolítico? Quando tem uma ferida que tem poucos tecidos desvitalizados. Então, na foto aqui, você vê uma ferida que tem bastante tecido de granulação. Lembra do tecido de granulação, que é vermelhinho, né? Então, a gente já vê até a contração dela. Olha, essa borda aqui, ela não é uma hiperemia. Isso aqui é tecido epitelizado, que já foi epitelizado. Como que eu sei? Não tem pelo aqui, ó. E lembra que na cicatriz não tem pelo, não tem glândula, não tem nada, né? Então, isso aqui é uma ferida que já está cicatrizando, ela está contraindo. A gente viu que a contração da ferida é centrípeta. Então, ela já está cicatrizando bem. Toda vez que tiver tecido de granulação, a contração deslancha, a cicatrização deslancha. Mas quando tem fibrina ou tecido desvitalizado, ela não vai progredir, ela vai ficar estacionada, parada, e só vai progredir quando isso aqui for removido. E aí o corpo vai fazer isso através do desbridamento autolítico. Então, quando é coisinha pequena assim, tipo essa ferida que tem bem pouquinho, isso daqui o corpo dá conta, ele vai desbridando. Mas, às vezes, e com frequência, as feridas estão com quantidade maior de ou esfacelo, ou de fibrina, ou às vezes necrose mesmo, e se for deixar o organismo desbridado de forma autolítica, vai demorar meses. Então, você tem outras formas de desbridamento. A gente vai aumentando aqui por complexidade, certo? Então, a outra forma é o enzimático ou químico. O que é o desbridamento enzimático ou químico? São as pomadas, colagenase, papaina,
São pomadas que degradam essas estruturas desvitalizadas. Então, estou botando a foto de um outro caso aqui para vocês. Veja que esse caso já está bem pior, né? Ele também tem fibrina aqui no meio, que está em amarelo. Essa ferida está mais suja, está mais... O tecido de granulação não está tão exuberante, tem uma maior quantidade de tecido desvitalizado. Essa região em volta aqui vai necrosar. Está vendo que ela está roxinha? Ela ainda não está necrosada, mas está sofrendo. Então, isso daqui vai virar uma necrose, e aí, nesse momento, às vezes, você não consegue operar ainda, que eu vou citar isso, mas você pode já fazer um desbridamento enzimático, ou seja, passar colagenase na ferida, para conseguir ter uma ação mais eficiente, mais forte, porque o desbridamento autolítico vai demorar pra caramba. O desbridamento enzimático, ele pode ser seletivo ou não, depende do que você usa. Ele é um pouquinho mais agressivo. E uma coisa importante, tanto do desbridamento autolítico quanto do desbridamento enzimático, mas principalmente sobre o desbridamento autolítico, a gente precisa de um meio úmido. A ferida não pode estar seca, igual está essa ferida aqui. Ferida seca não desbrida sozinha. Na verdade, ferida seca, ferida aberta, seca, não cicatriza. Vocês vão ver mais na frente, eu vou falar sobre isso, que o meio úmido é extremamente favorável, eu diria até vital, para uma boa cicatrização. Porque a água é fundamental, não só para as reações químicas, mas para a migração celular e etc. Então, a gente precisa manter um meio úmido. A gente pode fazer o desbridamento enzimático, que é um pouquinho mais agressivo e eficiente que o autolítico. A gente também tem o desbridamento mecânico ou físico. O que é isso? É quando a gente esfrega a ferida ou com uma esponjinha, como nesse caso, ou com gaze, ou com escova, como acontece às vezes com um grande queimado. Ou então, sabe quando a ferida, a gaze gruda na ferida e ela está grudada ali, quando você puxa, vem crosta junto com a ferida? Aquilo é um desbridamento mecânico. Geralmente isso não é intencional, isso é um curativo que não está bacana, não está sendo feito certo, está deixando grudar, você está causando um trauma para a ferida, mas eu posso, se você tiver know-how para isso, fazer isso intencionalmente. Então, eu posso usar uma gaze aderente naquela região, para quando eu tirar, eu já desbridar junto. Então, como eu vou trocar o curativo todos os dias, toda vez que eu tirar a gaze, já vai dar uma desbridada. Só tem que ter cuidado, porque às vezes o desbridamento mecânico causa dor. Depende muito do paciente. A outra forma de desbridamento, e uma das mais eficientes, é o desbridamento cirúrgico, que é esse daqui. Vou tirar o áudio aqui do vídeo. Enfim, o desbridamento cirúrgico, ele é feito seja através de cirurgia, ou seja, no centro cirúrgico, ou então ele é feito no leito mesmo, igual está acontecendo aqui. É um desbridamento que pode ser feito no próprio leito. Quando que a gente faz o desbridamento cirúrgico? A gente vai realizar ele sempre que tiver muito tecido desvitalizado. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, não adianta passar pomada, não adianta esperar o desbridamento autolítico, isso vai demorar pra caramba. Olha a placa de necrose que tem nessa mama. Então a gente vai precisar fazer um desbridamento cirúrgico. Essa aqui foi uma paciente que engravidou, fez uma mastite super grave, acabou indo até para o CTI, o pessoal do CTI chamou a gente para avaliar o que faria com essa mama. A primeira coisa que a gente indicou foi, cara, precisa desbridar, não adianta você fazer nenhum curativo aqui. Vejam que tem pomada em cima da necrose, essa pomada não vai entrar na ferida, não vai cicatrizar nunca, precisa tirar essa placa de necrose, precisa desbridar. Às vezes você consegue fazer um desbridamento cirúrgico igual tá aqui no vídeo, no leito. Nesse caso, eu não conseguiria. Eu precisei levar para o centro cirúrgico e anestesiar a paciente, desbridar de uma forma correta. Uma coisa super importante é que, às vezes, geralmente, a gente não consegue fazer o que a moça aqui do vídeo está fazendo, que é desbridar tudo de uma vez. O desbridamento, a maioria das vezes, é feito parcialmente. Você faz um pouquinho todo dia. Seja ele mecânico, esfregando gaze, seja ele com pomada ou cirúrgico, geralmente não sai tão fácil assim quando ela está fazendo, você não resolve a ferida inteira de uma vez. Você faz um pouquinho todo dia. E um bom parâmetro, o pessoal fica com medo de fazer desbridamento, e é muito tranquilo fazer desbridamento cirúrgico. Primeiro porque geralmente a ferida está indolor, a maioria das vezes a ferida é indolor, não vai doer. Segundo que vocês viram lá na aula de cicatrização que a gente
tem uma região que é muito capilarizada, né? Teve muita angiogênese para aquela região, mas não tem uma artéria calibrosa ali. São capilares, são vasos muito finos. Então, se começar a sangrar, não vai te dar um problema, não vai causar uma hemorragia. Você comprime, 30 segundinhos, já para. E é exatamente esse o plano, para você saber quando que está bom de desbridamento. Quando começar a sangrar embaixo. Porque você está tirando o que é desvitalizado, então o que é desvitalizado não sangra, certo? E quando você começou a sangrar, é sinal de que você chegou num tecido sadio. Aí você para. Então, começou a sangrar, não aprofunda. Para, se você não estiver conseguindo tirar mais, deixa para tirar o resto amanhã ou daqui a 2 dias, porque vai cada vez mais delimitando. Igual na foto anterior que eu mostrei que, olha, isso aqui vai evoluir, vai necrosar, é um processo. Então, hoje, às vezes, por exemplo, eu não conseguiria tirar o que está em amarelo aqui, mas eu tiro tudo que está em preto e amanhã vou lá e tiro mais um pouco, certo? Então, quando vocês verem uma ferida com necrose ou com muito tecido desvitalizado, tem que ter desbridamento. Se não for vocês que forem realizar, você pode pedir para a enfermagem fazer, eles sabem fazer. Mas você tem que ter noção disso, certo? E síntese da ferida sempre que possível, né? Então, na maioria das vezes, das situações, a gente consegue fazer a rafia primária de uma lesão. Quando não conseguir, aí você vai deixar a ferida aberta para cicatrizar por segunda intenção, como a gente viu, ou se você quiser por terceira intenção, quando você deixa um tempo por segunda intenção e depois fecha, e vai manejar essa ferida com curativo. Então, veja aqui um caso de um paciente que foi da ortopedia, está com fixador aqui, ele estava internado há meses já lá no PS, a parte ortopédica dele já estava ok, os caras queriam dar alta e não davam alta porque estava com ferida aberta e não tem como, queriam dar alta com o pé do paciente desse jeito. Chamaram a gente para fazer um enxerto, um retalho. Não tem a menor condição de fazer um retalho ou um enxerto nessa ferida. Meu enxerto não vai pegar, eu vou perder meu enxerto inteiro, e se eu jogar um retalho em cima, vai infectar tudo, enfim, não vai dar certo. Por quê? Porque é o tanto de fibrina que tem necrose aqui ainda nessa ferida. E o paciente há meses internado, como é que tem necrose ainda na ferida? Então, o que faltou aqui? Só um desbridamento. A ferida até está tentando cicatrizar. Ó. Você vê que tem tecido de granulação, tem contração aqui, ó. Onde tinha tecido de granulação, contraiu. E vai até contrair mais aqui. Vai epitelizar, contrair, cicatrizar mais. Essa região, tá vendo que a borda vermelha dela é muito fina? Não teve cicatrização aqui. Por quê? Porque olha o tanto de fibrina. Então, só vai cicatrizar quando melhorar. E aí, o que a gente fez? Demos alta para o paciente e ficamos manejando ele com curativo no ambulatório. Então, para esse paciente aqui, eu passei papaina, ele toda segunda ia lá comigo, a gente ajustava, e depois de alguns meses, tudo quase fechado. Demora manejar algumas feridas com curativo? Demora pra caramba. Às vezes isso é um problema, o fato de demorar. Mas tem o seu lado bom, porque a gente conseguiu tratar essa ferida, essa deformidade, sem criar nenhum outro trauma para uma área doadora, né? Então, por exemplo, um retalho aqui, às vezes sural ou do gastrocnêmio, você compromete a musculatura da perna do paciente. Então, saber manejar uma ferida com curativo é muito bom porque é menos traumático. E às vezes esse paciente foi de alta com os fixadores, então ele ia ficar em casa de qualquer forma, ele não ia voltar ao trabalho, esperar para ele não era um problema. Certo, vamos em frente. Até aqui tudo bem? Tá chegando áudio aí para vocês? Beleza, valeu. Outra coisa que a gente pode fazer com a ferida, e aí eu estou falando mais de ferida que está fechada, né? Quando a gente dá ponto na ferida, se chama ferida operatória, certo? Ferida aberta é uma coisa e ferida fechada é outra. Para feridas fechadas, a gente pode usar fitas adesivas perpendiculares, isso é muito comum na plástica, ou em X, para dar uma imobilização para a ferida. Ou então você pode cobrir ela com um filme de poliuretano. Isso é super comum, só tem que ter muito cuidado com isso. Na outra aula, na próxima eu vou falar melhor, mas o curativo, o micropore, ele tem um adesivo muito forte, um adesivo de acrílico, ele pode causar ferida. Eu vou mostrar depois na outra aula. Eu particularmente não gosto muito disso, porque você até imobiliza, beleza, mas não imobiliza tanto assim, tipo, tua ferida não vai deixar de abrir por conta disso. Se ela tiver que abrir, ela vai abrir de qualquer forma. É a tua sutura e a tua técnica cirúrgica não fechando com tensão que vai fazer com que a ferida não abra. Isso daí até pode ajudar, mas isso atrapalha um pouco porque
querendo ou não, atrapalha o paciente a limpar, fica um grude aqui na pele depois que acumula sujeira, acumula sangue, vira um foco de contaminação. Então, eu não sou muito fã de imobilizar a ferida com micropóreo ou poliuretano, não. Mas é muito comum e tem sua ciência atrás disso. Agora, vamos falar especificamente dos agentes que a gente pode usar para o tratamento. A gente viu as etapas e o que a gente pode fazer de cuidados com a ferida. Agora a gente vai falar sobre os agentes. Vamos começar pelos produtos de higienização e antisepsia. Então, começando pelos detergentes antissépticos, como eu falei, não devem ser utilizados no leito da ferida. Você pode até usar, desde que você esteja ali com contaminações extremamente grosseiras, você está usando, mas você sabe que aquilo vai ter um pouco de prejuízo para a cicatrização. Uma ideia também é diluir um pouquinho, então você pode pegar e diluir aquela clorexidina com soro, então ela fica um pouco mais diluída, mas a priori você não deve usar, certo? E tem outras substâncias antissépticas que eu quis trazer aqui, mas para vocês já terem ouvido falar sobre isso, tá? Esse uso de substâncias antissépticas é super antigo, isso é relatado até nos primeiros documentos médicos, que são papiros egípcios. Então tem documentado o uso de, por exemplo, de mel ou de algumas plantas, né, com essa função, e tem sua ciência atrás disso. Tratar a ferida com mel e açúcar está certo? Teoricamente, sim. Por quê? O mel ele tem uma ação antisséptica interessante e o açúcar ele funciona também. Por quê? Quando você bota o mel e o açúcar em cima de uma ferida, você está criando um meio ambiente extremamente hiperosmolar. Então, aquele meio vai meio que drenar a água da ferida, porque sempre a gente vai ter um movimento de um leito que tem menos para o que tem mais, né? Então, é como se a ferida fosse doar água para o mel e para o açúcar, porque ali está muito concentrado. Então, como está muito concentrado, ele vai drenar a água daquela ferida. Igual se você botar sal em cima do alface, o alface vai murchar. E o que acontece? Tem feridas que são extremamente exudativas. Elas produzem muito líquido, fica muito molhada. E isso, às vezes, é ruim para a ferida. A ferida tem que ficar úmida, mas não encharcada. Então, quando você bota açúcar, o açúcar suga um pouco desse líquido e você vai ter que ficar trocando, né? Mas ele retém dentro do açúcar o líquido e não dentro da ferida. Outra coisa, se eu estou tirando o líquido dentro da ferida, para as bactérias que estão ali, elas também perdem líquido. Então, você desidrata a bactéria e ela acaba morrendo por perda de líquido. Nem toda bactéria tem uma parede celular complexa que regula isso e se previne contra a diferença de osmolaridade. Então, o mel e o açúcar eles são eficazes por conta disso, por conta dessa diferença hiperosmolar que cria. Mas ninguém usa isso hoje em dia porque é muito complicado. Você está tratando uma ferida com açúcar. Tipo, não pega bem, é estranho, sabe? O paciente fica meio receoso, fica todo mundo te olhando meio estranho, e a gente tem opções muito mais modernas, com várias tecnologias de curativo para estar usando do que estar usando açúcar. Mas se você estiver lá no interiorzão do Acre, não tiver nada, você pode saber que tem sim seu efeito, só vai exigir de você trocas constantes, um bom acompanhamento da ferida, porque você pode, se não trocar, tu está colocando glicose com água ali na ferida, e aqui no meio de cultura para a bactéria, né? Então você está trocando e tirando esse açúcar. E aí tem outras coisas, ácido acético, vinagre, as vós usam isso pra caramba para limpar a fruta, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, permanganato de potássio, prata, isso tudo a gente vai ver no decorrer da aula, mas coisas que a princípio são coisas muito básicas, né? Prata, como assim, prata? Água oxigenada, fala sério e tal, mas são coisas super eficientes. Mas a gente tem dois produtos clássicos para fazer a higienização de feridas. O primeiro, mais antigo, é o iodo, ou o PVPI, ou a povidina. Por que esses nomes todos diferentes? O iodo ele é um agente bactericida, tem atividade fungicida, esporicida, virucida para alguns vírus também, contra tricomonas, então ele tem um amplo perfil antigeminicida, né, antibactericida, ele é muito bom. Só que o iodo é muito agressivo. Esses produtos à base de iodo, tem que ter muito cuidado, porque eles podem causar queimaduras na pele, e eles irritam muito a pele. Então, lá por volta de 1953, um pesquisador pegou e diluiu o iodo em PVPI. O que é PVPI? É polivinilpiroridona. É um polímero que era usado para
na farmacologia para detoxicar algumas coisas, é usado como expansor plasmático, tem um monte de coisa em pomada que é alguns veículos e que hidrata e tal, e a gente às vezes mistura em pomadas. Então ele misturou iodo com a polivinilpirrolidona, criando uma substância muito menos nociva, muito menos agressiva, mas mantendo as propriedades antibactericidas do iodo. Por isso que a gente chama de PVPI. Então, o PVPI é o iodo diluído em polivinilpirrolidona. Eu acredito que nenhum hospital tenha só o iodo, mas... Bem, quais são as vantagens dessa composição? A gente conserva inalteradas as propriedades germinicidas do iodo, ele fica muito menos irritante a pele, vai provocar menos manchas, não só na pele do paciente, quanto em tecidos, né, ou tecidos, até a roupa do paciente, que isso mancha pra caramba, causa menos reações alérgicas, o iodo causa um pouco de reação alérgica, não interfere tanto assim no metabolismo celular, e é uma substância que vai acabar liberando o iodo lentamente. Então, ele tem uma estabilidade maior, essa solução, e acaba tendo um efeito um pouco mais prolongado. Outra substância extremamente utilizada, muito comum, é a clorexidina. O que é a clorexidina? A clorexidina é esse cara aqui, a clorofenildiclorohexano. Ele é um germicida do grupo das biguanidas. Ele tem muita ação contra gram-positivos e fungos, principalmente, e alguns gram-negativos. Por que ele é muito usado em cirurgias? Porque geralmente a gente degerma a pele, né? Então, ele tem uma ação muito boa para gram-negativo, para gram-positivos, e cobre uma boa parcela de gram-negativos. Ele tem uma ação imediata, igual, por exemplo, o álcool, mas ele tem um efeito residual muito interessante. Então, quando você passa a clorexidina, mesmo ela tendo secado, vai ter o composto ativo dela ali que vai funcionar por horas, diferente do álcool. O álcool evapora muito rápido, né? Quando ele evapora, já era o efeito do álcool. Então, é imediato, ele evaporou, acabou. Clorexidina e iodo não. Ele evapora, mas ele vai continuar ali onde você passou exercendo um efeito. A propósito, o álcool é outro, mais uma dessas substâncias para higienização e antisepsia. A gente geralmente não usa só ele, justamente por conta disso, porque ele tem uma ação muito imediata, então ele evaporou, acabou, não tem um efeito residual, e como ele evapora muito, ele deixa a pele muito seca. Ele tira uma camada oleosa que tem na pele, e isso acaba agredindo a pele. Então, se você orienta o paciente todo dia, ele lavar a ferida e passar álcool depois, todo dia, 2, 3 vezes por dia, aquela pele vai ficando seca, e às vezes fica mais suscetível à lesão. Então, não é muito recomendável usar álcool. O que a gente faz é diluir essas substâncias com álcool. Então, por exemplo, eu já falei lá no centro cirúrgico, tem a clorexidina degermante, que é a que faz a espuma, tem a clorexidina alcoólica, que é a clorexidina diluída em álcool, e tem a clorexidina aquosa, que é a diluída em álcool. Quando você vai usar, por exemplo, para pálpebra e tal, tá com medo de cair álcool dentro do olho, etc., ela tem diluída em álcool. Então, as vantagens da clorexidina é que ele tem mais compatibilidade com a pele, com as mucosas, ele não é tão tóxico quanto o iodo, não é tão irritante assim. Mas saber que ele não tem um espectro tão grande para gram-negativos, o iodo já tem um espectro um pouco maior. Então, geralmente, o pessoal prefere para mucosas, tipo vagina, e às vezes até boca, iodo. Não sei se vocês já entraram em cirurgia com o Felipe, de palato, o Felipe gosta de de degermar com iodo, justamente por conta disso. Outro produto que era bem utilizado anteriormente é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, certo? A água oxigenada é H2O2 quando ela entra em contato com uma ferida, com alguma coisa, acontece uma reação química mediada pela enzima catalase, que vai pegar esse H2O2, dividir em oxigênio e água, né? Então fica H2O mais O e calor. Por isso que esquenta. Então, quando usa água oxigenada, tem que ter atenção para isso. Libera calor. Então, ele tem essa ação antisséptica através da catalase, vai ocorrer uma desinfecção por oxidação, afinal, você vai ter o íon oxigênio lá, né? Então, você vai ter o H2O, que é a água, mas você vai ter o oxigênio lá, ou seja, um radical livre na lesão. Lembra da aula passada que eu estava falando que radicais livres matam micro-organismos, então a ação antisséptica da água oxigenada é exatamente por conta disso, através de radicais livres, e só ficar muito atento. Essa reação libera gás também, calor, e isso faz um borbulhamento, que é muito típico da água oxigenada, e às vezes a gente usa isso
de propósito. Então, tem algumas lesões que tem muita crosta, que está muito duro, você molha e ela não está se desprendendo muito fácil. Às vezes, a gente usa água oxigenada porque ele vai começar a borbulhar e amolece mais fácil, tira as cascas mais fáceis. Mas a água oxigenada compromete muito a cicatrização por conta da formação de radicais livres. Não é mais recomendado usar água oxigenada em feridas. Você pode usar pontualmente. Então, por exemplo, quando que eu uso água oxigenada hoje em dia? Às vezes, na rinoplastia, faz muita crosta dentro do nariz, e aí você tenta tirar com pinça, pô, não consegue. Você pode pegar um cotonete, molha a água oxigenada, tira o excesso dela e passa o cotonete dentro em cima da crosta. E aí ele vai borbulhar um pouquinho, vai amolecer, você vai lá e consegue tirar. Mas um uso muito específico, uma quantidade muito pequena de água oxigenada. Ter muito cuidado, porque como ela libera nessa reação calor, gás, né, borbulha, ele está liberando oxigênio aí, então você pode fazer uma embolia gasosa da microvasculatura. Há, inclusive, relatos da literatura de embolia gasosa causada por água oxigenada em pacientes humanos, e que levou a óbito. O paciente fez uma embolia gasosa grave e acabou morrendo. São casos raros, mas já foram relatados. É por isso, inclusive, que é totalmente proscrito o uso de água oxigenada para aplicar em cavidades fechadas ou em abscesso, onde esse oxigênio ele não pode ser liberado. E como é uma cavidade fechada, vai acabar que esse oxigênio não vai ser liberado para o meio, ele vai ser absorvido pelo organismo. Então, pode ter um risco de embolia gasosa e óbito. Então, em abscesso, a reação vai ser muito grande, tem muito pus ali, tem muita ferida infectada, e em cavidades não é proscrito usar água oxigenada, e a gente evita usar água oxigenada porque ela compromete muito a cicatrização. E aí não deve ser aplicada em cavidades. Outra substância é o permanganato de potássio. Quase a gente não vê mais isso. Ele é um forte agente oxidante. O permanganato de potássio ele é bem reativo. Ele pode oxidar uma grande variedade de substâncias. Nesse processo de oxidação é formado o manganato, o manganato, que é esse carinha aqui. E é super importante ter cuidado, porque ele tem propriedades muito adstringentes. Inclusive, quando ele é na apresentação sólida, ele é extremamente corrosivo. Quando que ele era utilizado antigamente? Nos banhos de permanganato de potássio. Isso ainda é muito utilizado para tratar prurido, coceira de pele, e na catapora, que é você evita uma infecção secundária nas lesões da catapora, ou de forma geral para infecções de pele, mas se usa muito isso para pessoas carentes, que não têm condição de comprar tratamentos melhores, né? E o permanganato de potássio na rede pública é barato, então recomenda fazer banhos com ele bem diluído, e aí você dá banho na criança com ele e tem essa ação antipruriginosa e antibacteriana. Só ter muito cuidado, porque ele sólido é muito corrosivo, tem que ser bem diluído. Interessante que ele tem uma ação desodorante também importante. Vocês vão ver que tem algumas substâncias que têm essa ação desodorante, como carvão ativado, ele retém odor. E para algumas feridas que são muito fétidas, pode ser bem interessante dar um banho de permanganato nessa ferida, mas isso é super incomum, existem mais tecnologias para esses curativos. Cuidado com o uso, a forma pouco diluída é um irritante moderado, forma em cristais é altamente corrosivo, ele deve ser bastante diluído. Outra coisa que a gente tem para genes sem sepsia é a violeta de genciana, ninguém usa mais, mas só os plásticos, né? Vocês já devem ter me visto usando isso, a gente usa no intraoperatório para fazer marcação, como se fosse uma tinta, uma caneta, porque como ele é um antisséptico, ele não vai contaminar a sua cirurgia, pelo contrário, você está passando antisséptico lá. Ele é extraído da flor de genciana, que é essa flor aqui, o cloreto de pararosanilina. E é ele que é usado na coloração de Gram. Se a bactéria é Gram positivo, Gram negativo, se ela reteve o corante, qual corante? A violeta de genciana. Então, uma diluição de violeta de genciana, ela mancha pra caramba, né? Mas é uma solução antisséptica. Tem ação antibactericida, antifúngica e antitripanossômica. E o soro fisiológico, que é a solução de eleição para a limpeza de feridas. Uma solução isotônica, que não vai interferir no processo normal da cicatrização, não causa lesões nos tecidos, não provoca nenhuma reação de sensibilidade, nenhuma reação alérgica, não afeta a flora bacteriana normal, e o seu melhor uso é com irrigação, de preferência com seringa,
porque tem um pouco mais de pressão ali, certo? Finalizando os produtos de higiene, antisepsia, vamos para os produtos de desbridamento. Tem uma aqui que é a papaina, eu gosto muito da papaina. A papaina são enzimas proteolíticas e peroxidases de origem vegetal extraída do látex do mamão verde dessa espécie aqui. Ela tem uma ação, tem várias ações. Tem uma ação de amolecimento, bem interessante, e remoção de exudatos inflamatórios e restos necróticos da lesão. Ela liquefaz essas crostas, essas lesões mais duras, ajuda na retirada da secreção purulenta, tem uma ação bactericida, bacteriostática e anti-inflamatória muito boa também. E o uso dela, a ação dela é amplificada quando ela é diluída com ureia. Então, a gente tem basicamente duas formulações. A gente pode prescrever uma solução de papaina a 2%, isso vai ser manipulado, certo? Essa solução a 2% é muito fraca, ela não vai desbridar, ela vai estimular a granulação, na realidade, e estimular a epitelização da ferida. Ou quando é ali uma ferida que tem pouca coisa, pode ser até um desbridamento autolítico e tal, mas o paciente está querendo uma pomada, está querendo alguma coisa, você pode passar a papaina a 2%, porque ele vai ajudar a tirar aquele pouquinho de fibrina que tem e vai estimular a granulação. Mas o seu uso mesmo como uma pomada para desbridamento é a 10%. Nessa formulação, a gente vai ter um desbridamento de fato dos tecidos digitalizados. E o interessante é que esse desbridamento da papaina é seletivo. Por quê? Porque esse desbridamento que a papaina faz, ela quebra essa enzima, ela quebra qualquer proteína que contenha resíduos de cisteína. Tem que ter esse aminoácido na proteína, cisteína. E o colágeno não tem esse resíduo. Então, o colágeno não vai ser afetado. Então, não vou agredir um tecido são, um tecido sadio, porque a papaina não age sobre ele. Além disso, a antitripsina 1 vai impedir a ação dessas proteases nos tecidos saudáveis. Então, isso é super interessante, porque você não vai causar uma agressão à borda da ferida. Só ele exige uma periodicidade de troca com alguma frequência, porque ela não agride o tecido, mas ela causa um líquido, né? Vocês viram que ela amolece a ferida, eu falei de liquefação da ferida, então ela causa um líquido, e esse líquido pode ser irritativo. Então ele pode irritar a ferida, deixar ela mais vermelha e tal, isso vai te atrapalhar, você não vai saber se está evoluindo para infecção, está piorando ou não. Então há uma periodicidade da troca aí que tem que ter atenção. A gente tem um termo que a gente chama que é a troca do curativo é quando ele saturar. O que é isso? Quando você notar que o curativo está saturado, está muito cheio, ou já está muito molhado, ou enfim, ele está saturado, aí você vai e troca, certo? Outra pomada muito comum para desbridamento é a colagenase. Essa pomada é a base de uma enzima, que é a colagenase Clostridium peptidase A. É uma enzima, e outras enzimas proteolíticas também. Elas degradam o colágeno nativo. Então, elas degradam também tecidos digitalizados, necrose, fibrina e tecido saudável. Então, você jamais deve fazer um curativo em uma ferida que está com um ponto bonitinho e botar colagenase em cima, porque você está desbridando aquele tecido saudável. Qual a indicação? Feridas com tecidos digitalizados. Isso é super comum. Você está lá, terminou a cirurgia, você está cansado, quer fazer um curativo, aí, o que tem de pomada aí? Tem nebacetina? Não, doutor, não tem nada. O que tem? Tem colagenase. Me vê a colagenase, então. Porque você quer botar uma pomada na ferida operatória. Está totalmente inadequado a prescrição dessa colagenase. O uso contínuo dela pode, inclusive, abrir a ferida. Então, ela é indicada para feridas com tecidos desvitalizados. E sua contraindicação, feridas que foram fechadas por primeira intenção. Periodicidade da troca, a gente costuma trocar a cada 24 horas. Tem vários nomes comerciais. Eu citei colagenase aqui porque é o mais comum. Então, falamos dos agentes de desbridamento. Vamos agora para os antibióticos tópicos. Qual a intenção? Teoricamente, é prevenção da infecção. Primeiro de tudo, né? Às vezes a ferida não está francamente infectada. Você pode usar esse antibiótico tópico para prevenir a infecção. Só ficar atento, porque esses antibióticos, eles também são citotóxicos, queratinócitos, eles ajudam ao aparecimento de resistência, podem causar dermatite de contato. Então, ter muito cuidado no uso desses antibióticos, não ficar usando de forma tão discriminada. Mas é super comum isso. Todo mundo
praticamente usa de rotina antibiótico tópico e antibiótico terapia, igual a gente falou na primeira aula. Em vez de usar antibiótico profilaxia, você passa a receita de cefalexina por 7 dias. Mas, nos livros, é importante saber dessa informação, que a princípio, para profilaxia, você não faz o tratamento completo, tem esse risco de citotoxicidade e queratinose, aparecimento de resistência e dermatite de contato. O primeiro deles é a sulfadiazina de prata, primeiro que eu vou falar. Eles têm uma ação bactericida imediata por conta dos íons prata. A prata é um grande antibiótico. Ela tem muita função antimicrobiana. Ela age diretamente na membrana citoplasmática da bactéria, precipitando proteínas. E ela também tem uma ação bacteriostática residual por conta da liberação da prata iônica, dos íons de prata. Inclusive, quando a gente usa a sulfadiazina de prata, isso nada mais é do que um antibiótico. E é super comum as pessoas usarem sulfadiazina de prata para queimadura, achando que é um cicatrizante. Aí você ou seu familiar se queima em casa cozinhando e aí passa a sulfadiazina de prata. Não tem o menor sentido isso, porque ela não está estimulando, ela não está tratando a queimadura, ela não está estimulando a cicatrização. Por que a gente usa sulfadiazina de prata no grande queimado, no queimado do hospital? Porque, como eu falei, a superfície corporal é tão grande, 50% da superfície corporal, uma ferida gigante isso. É tipo 1 metro de ferida. Então, o impacto sistêmico que tem nele é muito grande. O grande queimado vai para o CTI, ele é super grave, ele fica imunodeprimido por conta dessa extensão da ferida dele, ele faz sepse com muita frequência, então a gente entra com antibiótico sistêmico e faz uma cobertura de antibiótico tópico. E a prata é excelente antibiótico. Então, a única função que você está fazendo com a sulfadiazina de prata é de antibiótico terapia. Então, não faz sentido você se queimar em casa, numa panela, e botar a sulfadiazina de prata, que não vai infectar. Aquela queimadura é muito pequena, é muito superficial. Você precisa de algo ali só para hidratar a ferida, para ficar com cicatriz melhor e tal. Então, saber que a sulfadiazina de prata tem essa ação, essa indicação de feridas que necessitam de uma ação antibacteriana. A periodicidade da troca dela é geralmente a cada 12 horas. Inclusive, a sulfadiazina de prata, a maioria das pomadas que você passa, ela degrada, ela vai reagir ali com o tecido, com a ferida, e vai produzir um líquido meio amarelado. Vocês já devem ter visto isso lá no ambulatório. Ficar atento porque isso não é pus, tá? A maioria das pomadas tem esse aspecto mesmo. E a sulfadiazina de prata, às vezes, até fica com um odor um pouquinho meio ruim. Mas não é que está infectado. É próprio da reação da sulfadiazina de prata fazer esse líquido meio amarelado, às vezes com um cheiro um pouquinho não muito agradável. A outro antibiótico super comum é o nebacetim. O nebacetim, gente, ele tem dois princípios ativos, a neomicina e a bazitracina. E eles têm perfil, um espectro bem diferente. A neomicina, ele é um aminoglicosídeo, ele cobre muito bem gram negativo, e a bazitracina cobre muito bem gram positivo. A neomicina ela vai interferir na síntese proteica do micro-organismo. Ela também é eficaz contra gram positivos, tipo o estafilococcus. A bacitracina, ele vai interferir na síntese da parede celular. Ele é ativo contra a maioria dos germes gram-positivos e alguns gram-negativos, mas o espectro de ação deles preferencial é esse. Importante que saber que esses antibióticos, eles não são absorvidos pela pele intacta. Então, tem que ter muito cuidado, porque já que eles não são absorvidos, eles só têm uso local, no caso da bacitracina, isso te dá um pouco de segurança, né? Mas a neomicina, ela é absorvida, e a neomicina é um aminoglicosídeo. E aminoglicosídeos, não sei se vocês lembram, eles são nefrotóxicos e ototóxicos. Então, se fosse usar uma superfície corporal muito grande, você poderia causar uma injúria renal. Por isso que no grande queimado a gente não usa nebacetim, porque é tanta pomada que a gente usa que iria causar nefrotoxicidade e ototoxicidade. A prata é muito mais seguro. Eu acabei falando de uma forma confusa, não sei se deu para entender aí, certo? A bazitracina não é absorvida, a neomicina é absorvida, e ela é aminoglicosídeo nefrotóxica, então não pode ser usado em feridas muito extensas, como grandes queimados, politraumatizados, né? Às vezes o cara se rala as costas, o tronco inteiro, então não é interessante estar usando nebacetim.
pode causar um uso crônico muito grande de insuficiência renal, perda da audição, danos ao sistema labiríntico, enfim. Enfim, a absorção, atenção nesses grupos, nos grandes queimados, lesões extensas, para não ter esses efeitos colaterais, periodicidade da troca, 2 a 5 vezes por dia, geralmente 2 a 3 vezes por dia. E tem o ácido fusídico, eu gosto muito do ácido fusídico, ele tem esse nome porque ele é extraído desse fungo fusídio, e ele tem um mecanismo antimicrobiano bem interessante, ele é bacteriostático, ele inibe a síntese proteica da bactéria, e tem um espectro de ação bem específico para gram-positivos, principalmente para Staphylo aureus. E a minha especialidade, eu basicamente manuseio a pele, né? Então, a flora bacteriana da pele é gram-positivos. Então, não é muito interessante para mim estar usando gram-negativo, ou melhor, estar usando a neomicina, porque eu não preciso cobrir gram-negativo. Então, eu uso muito o ácido fusídico por isso, porque eu estou usando especificamente o que eu quero. Uso 2 a 3 vezes por dia. Existe uma outra formulação, que é essa que eu botei na foto aqui, que é o Verutex B. Ter cuidado porque esse B é de betametasona, que é um corticoide. É bom, às vezes, você fazer a formulação com corticoide, porque dá um efeito anti-inflamatório, você modula um pouco a inflamação, mas ter cuidado também, porque, às vezes, para uma ferida que está normal, não é bom você estar botando corticoide na ferida. Então, a princípio, passar só o Verutex, que só tem ácido fusídico. Passar o Verutex B em situações específicas, que você está achando que tem uma resposta inflamatória muito grande naquele local. Mas sempre que houver isso, se indagar se não é infecção. Ok, vamos agora para os estimulantes da cicatrização. O primeiro que eu vou falar é o Bepantol, super comum, é uma pomada hidratante, usa para criança, né, às vezes para evitar assadura. E qual que é a do Bepantol? Ele, assim como várias pomadas, o princípio ativo dele é o ácido pantotênico, ou o dexpantenol, que nada mais é do que a vitamina B5, por isso desse nome, Bepantol, vem do pantenol, certo? E essa enzima é muito importante, porque ela é uma molécula-chave da coenzima A. Lembra da respiração celular? Que tem a glicólise, que vai pegar a glicose e transformar em acetilcoenzima A, e aí vai para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai pegar essa acetilcoenzima A e gerar CO2, e aí vai ter a fosforilação oxidativa, que vai fazer o ADP ser transformado em ATP, né? Então, todo esse processo de respiração celular, acetilcoenzima é chave nesse processo. O ciclo de Krebs começa com a coenzima. E olha a estrutura molecular da acetilcoenzima A. Eu tenho cisteína, adenosina e a vitamina B5, o ácido pantotênico. Ou seja, é muito interessante você estar usando essas pomadas à base de ácido pantotênico ou vitamina B5, porque tem muita proliferação celular, tem muita respiração celular tem um ciclo de Krebs pra caramba nessa epitelização, e você está dando substrato. É tipo, você está dando whey protein para o cara que malha. Então, é bem interessante. Ela tem um estímulo à proliferação, né, a proliferação celular, e aí, basicamente, especificamente, epitelização e síntese de colágeno pelos fibroblastos que a gente viu na aula passada. Certo? Outra pomada, e eu prefiro, inclusive, a que eu mais uso, é o Cicaplast. Por quê? O Cicaplast, ele também é a base de pantenol, que é a vitamina B5. Por isso esse nome, Cicaplast Balm B5. Ele tem o pantenol, o ácido pantotênico, que é tipo o whey protein do cara que malha, né, para cicatrização. Tem outras formulações também, vamos conhecer elas. Tem essa substância que ela vai modular a atividade inflamatória. Esse madecassóide, ele é um extrato da centelha asiática. Tinha até fotinha aqui. O extrato da centelha asiática, ele vai modular a atividade inflamatória, vai modular também a proliferação dos queratinócitos, para que não haja uma hiperproliferação, e a gente até não tenha cicatrizes hipertróficas, vai ajudar reestruturando um pouco a matriz extracelular da derme. Além disso, a gente também tem 3 eletrólitos super importantes aqui, o zinco, cobre e o magnésio. O zinco ele é cofator em mais de 100 reações enzimáticas. E ele está participando ali da síntese proteica, da proliferação celular, ele é super importante. O cobre, ele, junto com o ferro, faz parte da formação dos eritrócitos. Ele, junto com a vitamina C, ajuda a polimerizar o colágeno
e ele ajuda na expressão dessa citocina inflamatória. Lembra que eu falei dela na aula passada, que é o fator de crescimento endotelial vascular? Então, ele ajuda no estímulo à angiogênese. E tem também o magnésio, que é cofator na síntese de proteínas e de colágeno, e ele também é importante na formação da superóxido dismutase, que é um antioxidante. Então, tem um efeito de controle de radicais livres. Substâncias antioxidantes significam isso. Elas te protegem dos radicais livres, que a gente viu que tem durante toda a cicatrização, e alguns compostos também que a gente usa nas cirurgias e tal. E das metaloproteinases. Então, é algo bem mais completo que o Bepantol, porque ele também tem o pantenol, mas tem várias outras coisas. Outra pomada super comum também, que é o hipoglós, é até a mais barata de todas, se eu não me engano, ele tem três compostos principais, que é a vitamina A, a vitamina D, o zinco e alguns agentes emolientes ou hidratantes. O que é isso? Agente emoliente é agente que amolece a cicatriz. E alguns hidratantes que sempre vão ter nessas pomadas. A vitamina A é super importante, ela modula a ação da colagenase, ajuda no estímulo de formação de colagenase, do colágeno, ela estimula a fibroplasia, que é fundamental para a cicatrização, e ajuda na resposta imune local, controlar. E a vitamina D, ela ajuda no crescimento e diferenciação celular, na síntese de fibronectina. Lembra da fibronectina, que é super importante no tecido de granulação? E o tecido de granulação nada mais é do que uma população densa de vasos sanguíneos com ácido hialurônico, fibronectina e colágeno tipo 3, certo? Então, bem interessante, porque está ajudando na formação do tecido de granulação aqui. Ajuda também na maturação de macrófagos. O zinco, nós já vimos a ação dele, e agentes emolientes hidratantes, porque a gente viu que é legal ter um ambiente úmido na ferida. A ferida seca não cicatriza bem. Qual a grande desvantagem, ao meu ver, no hipoglós? Ele é muito graxento. Então, quando o paciente passa, toda a pomada vai deixar resíduo ali, com o uso diário, mais de uma vez por dia, fica acumulando, e às vezes te atrapalha um pouco para inspecionar e tal. E tem uns que são mais graxentos, super graxento, é ruim de remover a pomada velha, e acaba isso sendo um pouco ruim, aliás, fica juntando resíduo de pomada velha. Eu gosto mais do Cicaplast porque ele tem vários componentes e ele não é tão graxento assim, mas também ainda acumula um pouco. Outro super comum e muito usado, porque esse aqui tem na rede pública de saúde, são os ácidos graxos essenciais, ou DERSANE, ou NEO-AGE. E tem uma evidência científica bem grande em cima disso, eles têm ação mesmo. São óleos vegetais compostos por vários tipos de ácidos, vitaminas, a gente viu a função de algumas vitaminas, como a vitamina A, e tem mecanismos de ações já bem demonstrados. Ele acelera o processo de granulação tecidual, ajuda na quimiotaxia de leucócitos e na angiogênese, atua sobre a membrana celular, aumentando a permeabilidade dela, mantém o meio úmido, isso é fundamental para uma boa cicatrização. A gente precisa de uma ferida aberta, precisa estar com o meio úmido, bem controlado, né? Facilita a entrada de fatores de crescimento, ajuda a promover mitose e proliferação celular, tem relatos de ter uma ação bactericida para o Staphylo aureus, mas isso é só digno de nota, assim, ninguém usa ele com essa função antibiótica, tá? Ele tem essa ação bactericida para Staphylo, mas é muito sutil, a gente usa mais porque ele estimula o processo de granulação, é impressionante, a ferida que você usa óleo vegetal granula pra caramba, granula rápido mesmo, e ele mantém ali a ferida bem úmida. Então, o mecanismo de ação é esse, a indicação desde feridas abertas, que você quer estimular o de granulação, ou uma ferida que você quer manter hidratada, ou tem uma indicação bem interessante também, que é uma pele que está íntegra, mas que você acha que ela vai lesar. E aí você quer proteger ela, quer hidratar ela, você pode usar o óleo, os ácidos graxos essenciais, ou óleo vegetal, ou DERSANE. Por exemplo, um paciente cadeirante, né, que você acha que vai abrir uma escara no sacro dele, existem outras tecnologias para isso, mas a gente até vai ver depois na outra aula, mas você pode, por exemplo, prescrever AGE para aquela pele que não tem ferida nenhuma, vai protegê-la um pouco mais, prevenir a abertura de feridas. E o periodicidade da troca, 12 a 24 horas. Tem uma porrada de nome comercial, os principais é o AGE e o DERSANE, e aí tem alguns que tem algumas coisinhas a mais, tipo esse aqui que tem lanolina, esse nome comercial que tem ácido ricinoleico, que é da mamona, existem outras formulações.
Tem um outro aqui que eu gostaria de citar, mas não tem no Brasil, mas só para vocês terem ouvido falar, que é o Regranex ou o Decaplermin, é a mesma coisa, ele é super caro, mas afinal de contas, o que é isso? Lembra de todos aqueles fatores de crescimento que a gente falou lá na cicatrização de feridas? Então, é basicamente isso que tem na pomada, e isso vai ajudar, porque é muito utilizado na cicatrização. Ativar a tirosina quinase, que é uma enzima que ajuda na divisão e proliferação celular, ajuda nos macrófagos, os fibroblastos. Vocês lembram que os macrófagos usam muito esses fatores de crescimento para fazer quimiotaxia, para vir os fibroblastos para a lesão e começar a fibroplasia e a formação do tecido de granulação. Então, bem interessante. E a indicação geralmente é usada para úlceras de difícil cicatrização, quando você quer naquela úlcera que está com dificuldade para formar o tecido de granulação, está emperrada ali na fase inflamatória para a fase proliferativa, mas que tem um adequado aporte sanguíneo, porque ele é uma citocina pró-inflamatória para vir as células. Mas se não tem um bom aporte sanguíneo, não adianta ter o sinalizador se não tem a célula para fazer chegar os fibroblastos. Periodicidade da troca, geralmente a cada 24 horas, e o exemplo comercial mais comum é o Regranex, mas não tem no Brasil. O Contractubex, que tem esses compostos ativos, o Cepalin, que é um extrato de cebola, tem efeito anti-inflamatório, hipoalergênico, inibe a fibroplasia, tem uma ação antibacteriana, e tem heparina também, que também tem um efeito anti-inflamatório e hipoalergênico, e ela promove um pouco de umidificação. Tem também a lantoína, que é um queratolítico, hidratante, estimula a epitelização. Então, quando usar o Contractubex em momentos diferentes, veja que os outros, a gente está falando de estímulo da cicatrização mais naquelas fases mais iniciais, né? Eles estão agindo ali para crescimento celular, formação de tecido de granulação e tal. Aqui, eu estou meio que modulando a cicatriz, então já é mais na fase final da cicatrização, de remodelamento. Veja, inibe a fibroplasia, então a cicatriz que já está mais cicatrizada. Um efeito anti-inflamatório, estou modulando a resposta inflamatória, eu estou umidificando o ambiente, tem um efeito queratolítico, ou seja, geralmente a gente usa aqui mais no final da evolução da cicatriz, quando já tem uma cicatriz formada e você quer, às vezes, deixar aquela cicatriz melhor, mais hidratada, evitar o excesso de fibroplasia e tal. Uma outra coisa super importante é a aloe vera, que é a babosa, é um cacto, uma planta tipo cacto, que é muito comum em climas tropicais, então tem muito no Brasil, na América Latina. É utilizada as folhas da babosa, é extraída uma substância incolor, inodora, tem uma ação emoliente e suavizante bem interessante. Essa planta dela, ela é rica em ácido fólico, as vitaminas A, E, várias vitaminas B, vitamina C, que é super importante para a formação do colágeno. E tem estímulo à proliferação celular, atividade anti-inflamatória, atividade dos fibroblastos. O uso prolongado dela pode causar algumas reações alérgicas, então tem que ficar um pouco ligado se o paciente estiver utilizando. E quem usa compostos à base da aloe vera ou babosa, fica atento, porque também pode formar uma eczema nas áreas que foram utilizadas essa medicação expostas ao sol. Então tem que ter cuidado com essas duas reações que podem ocorrer. Interessante, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui tem evidência científica, é uma coisa que eu me preocupo muito em usar coisas que têm as evidências científicas. Medicina não é achismo, medicina não é gosto, é ciência. Então, e tudo isso tem custos, então é importante a gente indicar para o paciente só aquilo que realmente vai dar benefício, tem benefício estudado e comprovado pela bibliografia. A babosa tem muitos estudos comprovados, principalmente cubanos e latinos, mas tem uma revisão da Cochrane que não encontrou evidências científicas em alguns ensaios, questionou a metodologia de alguns ensaios, então eu quis trazer só para isso, porque é algo que culturalmente, até um conhecimento cultural muito grande do uso da babosa, existe sim evidência científica em cima disso, mas tem alguns questionamentos também. E tem o Cicatricure, e eu aproveitei ele para alertar uma coisa. Quando eu vejo um produto que tem essas propagandas, eu já fico um pé atrás. O acidente científico que revolucionou o mercado. Cara, eles falam isso na propaganda. O acidente científico que revolucionou a medicina. Eu já fico
com o pé atrás, porque, pô, as coisas na medicina não são muito assim, né? Não tem nada muito miraculoso, tem boas práticas que se juntando tem bons resultados. O Cicatricure tem várias formulações, extrato de cebola, de tomilho, de camomila, isso aqui é retirado da bula. Todos eles eu pesquisei a bula e fui ver o que tinha de artigo científico no site de cada fabricante. Então, tudo que eu coloquei aqui eu chequei e procurando evidência científica. E é muito frágil, assim, as coisas. Não consegui ter acesso a nenhum artigo científico para ver a metodologia dos ensaios deles. Fiquei com a sensação de que é mais propaganda do que coisas muito... do que realmente com bases fisiológicas. Tem coisas que realmente têm função. Por exemplo, o extrato de cebola tem função, a gente sabe disso. O extrato da babosa também tem evidência científica nisso, mas quis fazer esse adendo de que não sei te falar quando indicar um Cicatricure, em que momento, não consegui encaixar ele ali em nenhum momento da cicatrização, sabe? Fica parecendo aquelas pomadas que é mais para vender mesmo, mais para passar alguma coisa para o paciente. Eu nem uso, inclusive, não me sinto muito confortável com ela. E outro que eu também quis trazer, que é o Dermabond, tem que ter um cuidado, porque ele tem um apelo comercial também muito importante. Parece que ele substitui o ponto, né? O que é o Dermabond? É um adesivo de uso tópico. É um adesivo à base de cianoacrilato. O que é o cianoacrilato? É esse composto aqui que está presente na Superglue, na Superbond. Ele foi descoberto em 1942. Tinha um cientista que descobriu acidentalmente ele tentando criar um polímero transparente. E o cianoacrilato ele é solúvel em acetona. Então, quando grudar os dedos aí, pessoal, com o Superbond, é só passar acetona. Ou água quente ajuda, mas acetona dilui melhor. Qual a indicação do Dermabond? Manter as bordas unidas. Na bula do medicamento, e, enfim, o fornecedor do medicamento diz que ele tem uma barreira microbiana, mas essa ação microbiana dele é in vitro, está explícito isso lá no portfólio do produto. E a gente bem sabe que uma coisa é uma ação in vitro, outra coisa é uma ação in vivo. A cloroquina tem ação contra o coronavírus in vitro, não tem in vivo. Então, se é só em vivo, ou se essa ação é só in vitro, para a gente não quer dizer muita coisa, né? Ele não é substituto de suturas, tem escrito bem assim no fabricante. É usado para aliviar a tensão nos bordos da pele. Podem ser aplicadas suturas nas camadas profundas da derme, que são os pontos subdérmicos que a gente dá, ou fechando o subcutâneo, que a plástica também faz isso, antes do fechamento local da ferida com o uso de adesivos tópicos. Ou seja, gente, o Dermabond não substitui ponto. É só um adesivo que você está colocando para impermeabilizar a ferida e para tentar dar um pouco mais de imobilização, igual o micropore, as tirinhas de micropore, igual o filme de poliuretano, que também é um adesivo, mas é um adesivo de plástico, né, de poliuretano. Aqui é um adesivo de cianoacrilato. Eu trouxe aqui esse estudo científico deles, tá? Isso aqui é da própria empresa que faz o Dermabond, e achei interessante algumas coisas aqui. Eles fizeram um estudo científico e avaliando aqui as características de controle, se ficou bonito ou não, e com o uso de suturas ou não, as taxas do Dermabond foram piores do que as do grupo controle, que usaram só sutura. Então, ele não substitui sutura, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quem usou Dermabond, 75%. O grupo controle que não usou, 88%. Né? Então, quem usou Dermabond, 84%. Quem usou, o grupo controle que não usou, 96%. Coisas muito próximas, ó. Quando ele considerou maior que 50% da posição epidérmica. Então, assim, ter cuidado com essas propagandas e esse comércio que tem atrás disso. É interessante? É super interessante. Mas sabendo que para que serve ele, que você está usando um adesivo. Ele não deve ser utilizado em mucosas, o preço dele é de R$250. Então, isso na plástica é muito comum, o pessoal fazendo history e tal, eu uso Dermabond, passa a impressão de que a cicatriz do paciente vai ficar muito mais bonita porque ele não está usando ponto, ele está fechando com cola, uau, que massa. Não, na verdade ele também dá ponto, ele só está colocando um adesivo, lá em cima é um adesivo caro, né? R$250. Bem, gente, era isso. Aqui é a referência bibliográfica que eu usei.
Espero que tenha sido útil aí para vocês de alguma forma. Beleza? E aí, se vocês puderem me passar um horário aí amanhã, para mim tanto faz, eu não tenho centro cirúrgico amanhã, então qualquer horário para mim está valendo, que é outra parte de curativos, que são curativo com pressão negativa, coberturas, hidrogel, hidrocolóide, essa coisa toda. Beleza? Valeu, gente. Abração aí, hein? Com Deus.